presença de Iracema no universo cultural brasileiro é incontestável. Mas você conhece o mito de Iracema? E mais, descubra também o poder de influência que a obra de José de Alencar tem sobre a nossa cultura. Acompanhe. Bom, Iracema é um romance que foi publicado em 1865, há mais de um século, né? Quase 150 anos. É um livro que se mantém como um marco da literatura cearense, não só da literatura cearense, mas da literatura brasileira, porque ele traz a lenda da colonização do Ceará. O José de Alencar misturou personagens fictícios como a Iracema a personagens reais como Martim Soares Moreno, que foi um dos colonizadores do nosso estado, e o Índio Poti, que depois de batizado se transformou em Luiz Felipe Camarões. E esse livro se tornou um mito tanto por ter trazido essas figuras históricas para a ficção, quanto por constituir uma história indígena nessa miscigenação do branco com o índio e o aparecimento do primeiro cearense a emigrar, que no caso foi o Moacir, filho do Martim e filho da Iracema, que é símbolo do cearense, o primeiro cearense a deixar a sua terra, o primeiro cearense expatriado, que vai para o exílio voluntário, no caso com o pai, em Portugal. É muito difícil estruturar retoricamente uma ficção, né? Escrever um romance, um conto, sendo atento exclusivamente ao que o autor está pensando e querendo passar, né? Por quê? Porque a nossa memória humana não se limita às nossas lembranças experienciais, também não se limita a nossa relação afetiva com essas experiências, mas cada vez mais várias ciências vêm experimentando, vêm constatando que essa memória remonta a uma memória ancestral, a uma memória universal. É como se a raça humana toda, né, a espécie humana toda no mundo, lá no fundo lembrasse as mesmas coisas, né? Alguns desses princípios que são lembrados assim tão profundamente, né, aparecem num trabalho criativo, principalmente um trabalho narrativo, como o Iracema. Ela é importante tanto para a literatura cearense quanto para a brasileira, primeiro porque é um marco histórico, em 1865, a primeira obra indianista, é indianista e histórica também. Como eu já falei, ela traz a história da colonização do Ceará, traz a história do índio, traz a figura do índio que, embora idealizado, tem toda uma simbologia. Há quem atribua a Iracema a metáfora do país. Iracema seria o Brasil, explorado pelo colonizador, no caso Martim, e depois abandonada. Ela morre, o filho vai com ele. Então o colonizador chegou ao Brasil, explorou, depois foi embora. Tem toda essa metáfora em cima da figura da Iracema, que não deixa de ser uma representação histórica. Iracema não é uma exclusividade da cultura cearense, né? Muito menos da cultura fortalecense, ou então ao contrário, brasileira, né? Com outros nomes, é um arquétipo, né? É uma figura arquetípica que se repete praticamente em todas as culturas do mundo, né? Como? Primeiro, pelo fato de ser uma mulher. Veja, o princípio de qualquer assentamento cultural no mundo é feminino. Quem determina o lugar do assentamento, as normas do assentamento, né? e a cultura daquele assentamento é a parte feminina. Eu vejo Iracema como a matriarca do imaginário cearense, né? É aquela mulher que parte de uma situação cultural primeira, que é a situação brasileira, a situação indígena brasileira, que é aquela que vai ser posta em crise com a chegada de outra cultura, a cultura europeia.
O índio do Alencar é um índio diferente daquele índio selvagem, é um índio idealizado. Não porque o Alencar visse o índio com os olhos do bom selvagem de Rousseau, mas porque era uma própria característica da estética da corrente a que ele estava afiliado, no caso o romantismo. Havia a idealização da natureza, a idealização do amor, a idealização da mulher. No caso, as características da Iracema, como vocês percebem, elas não são propriamente de uma mulher comum. Ela tinha o hálito perfumado, com o cheiro da baunilha, ela tinha os cabelos negros como a asa da graúna, o pé grácil, embora andasse tanto a pé pelas matas. O romantismo brasileiro precisava de um herói. No caso do romantismo, em nível internacional, havia o cavaleiro medieval. Como nós não tínhamos esse cavaleiro medieval, já que não tivemos Idade Média, o índio foi que nos representou como herói máximo. O Mostra de Ideias vai ficando por aqui. Gostou do programa de hoje? Mande a sua sugestão. O nosso e-mail é mostradeideas@unifor.br e o nosso telefone é 3477-3422. Até a próxima!